Seja bem-vindo ao Talking Law and Economics, um podcast do GED, Grupo de Estudos de Direito e Economia da UNB-IDP, que busca fomentar discussão sobre temáticas do direito por uma perspectiva econômica. Eu sou Leonardo Ávila, graduando na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. E eu sou Amanda Flávio de Oliveira, professora do curso de Direito da Universidade de Brasília e do IDP. No episódio de hoje, sobre contratos e alteração das circunstâncias, sob o enfoque da análise econômica do direito, nós estamos tendo a honra de receber o professor Fernando Araújo. O professor Fernando é catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, foi o primeiro docente em análise econômica do direito nessa faculdade, é fundador do Centro de Investigação em Direito Privado, diretor da revista jurídica Luso-Brasileira, docente e palestrante no mundo todo, não é, professor? Em faculdades na Europa, Américas, África e Ásia, além de ser o maior nome em análise econômica do direito em língua portuguesa. Professor, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado eu, é um prazer estar convosco. Professor, antes de adentrarmos o tema do cenário de crise, seria importante que o senhor explicasse aos nossos ouvintes qual a importância do respeito aos contratos e aos termos pactuados pelas partes sob a ótica da análise econômica do direito. Sim, senhor. Não deixa de ser curioso que me coloque a questão nesses termos, porque há muita gente que desconfia que a análise económica do direito não tem muito respeito pelos contratos e pelos termos pactuados, visto que dentro da análise económica do direito existe a possibilidade de se pensar nos contratos de uma forma mais flexível do que normalmente é preconizado pelo direito civil, pelo direito privado. Mas não há dúvida nenhuma de que quem conheça mais a fundo o tema dos contratos na análise económica do direito chega-se rapidamente à conclusão de que o respeito aos contratos é um ponto muito enfatizado pela análise económica do direito. Eu diria essencialmente por duas razões. Uma é a razão reputacional, ou seja, é preciso que o esquema de funcionamento que os contratos propiciem seja nitidamente apresentado como sólido. Há um ganho de informação quando as pessoas confiam no contrato, na figura do contrato, na instituição do contrato. E depois também porque, por várias razões, que talvez ainda voltemos a elas daqui a pouco, o contrato é basicamente uma alternativa ao mercado. E, portanto, se as pessoas não têm respeito pelo contrato, é quase como também se não tivessem respeito pelo mercado. A demarcação entre contrato e mercado é uma coisa que tem que ficar bem nítida para que as coisas funcionem eficientemente. Quem não quer respeitar o contrato tem a alternativa do mercado, mas não deve dizer que está no contrato quando na verdade está no mercado. E, portanto, há uma espécie de exigência de criação de fronteiras nítidas entre mercado e contrato, que é muito enfatizado pela análise económica do direito. Professor Fernando, aqui no Brasil entrou em vigor, no ano de 2002, um novo Código Civil em substituição a um outro, que o senhor sabe, que existia datado de 1916, né? E nesse novo, já nem tão novo assim, Código Civil, foi incluído o princípio da função social do contrato como elemento a ser levado em consideração na interpretação. Essa norma consta do artigo 421 do Código, e ela tem sido amplamente utilizada para relativizar termos contratuais, com fundamento no bem-estar social, na socialidade e na compreensão de que valores coletivos deveriam preponderar sobre valores individuais. Já mais recentemente, no ano passado, 2019, foi promulgada uma lei, que ficou conhecida como Lei de Liberdade Econômica, que incluiu um parágrafo, nesse artigo 421, para estabelecer que nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. E aí eu gostaria de saber do senhor, qual é a opinião do senhor sobre esse princípio, o princípio da função social do contrato, e queria também entender se, na opinião do senhor, andou bem o legislador de 2019 ao delimitar a intervenção estatal nos contratos, dizendo que ela deva ser mínima e deva ser excepcional. Claro, é impossível tomar aqui posição sem suscitar alguma polémica, visto que, muito claramente, a Lei de Liberdade Económica tem uma conotação ideológica, exatamente como tinha a inserção da função social do contrato no Código de 2002.
E, portanto, há aqui um embate de entendimentos ideológicos, mas isso não impede que nós vejamos nítido as consequências dessas opções ideológicas inseridas na letra da lei. Não há dúvida nenhuma de que, no meu entender, eu sou de uma formação basicamente liberal, para não dizer libertária, o legislador em 2019 esteve bem, neste sentido de que, vamos lá, até de acordo com o velho princípio, que é o princípio kantiano, e aliás um princípio russoniano-kantiano, o conteúdo principal, o conteúdo ético principal da nossa liberdade designa-se por autonomia. Nós não somos livres por sermos caprichosos, somos livres porque somos disciplinados, isto é, somos capazes de ser legisladores de nós próprios. Podemos não querer ser legisladores de nós próprios, mas quando queremos, então revela a máxima liberdade sermos disciplinados relativamente à vontade que formulamos. Ora, isso é alcançado fortemente através dos contratos. Os contratos são pactos que geram na contraparte uma expectativa de que nós honraremos a nossa própria liberdade e geram em nós próprios, isto é, o próprio emitente de uma declaração contratual, se tem consciência de que está a emitir uma declaração contratual, também se disciplina nesse sentido. Isto é, eu sou capaz de dizer muitas coisas de ânimo leve, na brincadeira, mas se estou a celebrar um contrato, tenho cuidado de reservar algumas expressões, porque sei que tenho interesse em fazer corresponder as minhas vinculações a afirmações contemporâneas da própria negociação do contrato. E, portanto, não há dúvida nenhuma de que, em princípio, um contrato é a expressão máxima da autonomia nas relações entre as pessoas. As pessoas dividem o trabalho, colaboram e usam contratos para o fazer. Se por acaso nós permitimos que haja terceiros que interferem nessas expressões, então é inevitável que haja aqui um jogo de soma zero. Quanto maior é a interferência de terceiros, menor é a nossa autonomia. Ou seja, há um efeito de expulsão, um efeito de crowding out, que no fim, se quisermos dar aqui uma conotação moral, acaba por se traduzir num desrespeito pela nossa autonomia. Nós queremos a nossa autonomia respeitada, temos que afastar os terceiros, por mais estima que eles tenham, que eles nos mereçam. Por isso mesmo é que até, diríamos, até anos 50, 60, na própria Europa, onde se originou esta ideia da função social e do efeito externo das obrigações e do terceiro cúmplice e por aí fora, até aos anos 50, 60, imperava a ideia da relatividade dos contratos. Relatividade dos contratos não significa necessariamente que as pessoas querem, quando celebram um contrato, fechar-se para o mundo, isolar-se, entrarem numa espécie de uma conspiração contra terceiros. Não, elas querem é que a sua autonomia floresça plenamente, sem interferências. E se as pessoas são adultas e sabem o que querem, então, naturalmente, elas querem que essa autonomia seja respeitada. Quando a autonomia não é respeitada, então temos aí várias consequências, e uma das principais consequências é aquilo que eu podia designar genericamente, e até devo dizer, com toda a estima, com todo o amor que eu tenho pelo Brasil, devo dizer que o Brasil aí é um caso limite, é um caso de escola. Insinua-se dentro do contrato o chamado coitadismo jurídico. Porque normalmente, quando nós interferimos num contrato, interferimos para favorecer uma parte e desfavorecer a outra. É inevitável que seja isso, porque se não for para favorecer uma parte e desfavorecer a outra, nós não estamos a fazer absolutamente nada dentro do contrato. Então, quando nós falamos da função social, isto é um eufemismo para designar que nós não estamos contentes com o equilíbrio a que as partes livremente chegaram. Então não respeitamos a liberdade delas, dizemos que eventualmente, ou até podemos pôr por hipótese, que a vontade delas foi mal formada, ou foi influenciada por circunstâncias contemporâneas do contrato, para então tentarmos estabelecer um novo equilíbrio. Mas o novo equilíbrio, insisto, é um jogo de soma zero. Tem que ser tirar a um para dar a outro. Ora, quando se tira a um e se dá a outro, aquele que é prejudicado perde confiança no contrato. E aquele que é beneficiado também perde confiança no contrato, porque passa a saber que é possível, apesar dos contratos que celebra, alcançar mais vantagens do que aquelas que ele promete no contrato, ou que lhe são prometidas no contrato. Basta para isso invocar a interferência de um terceiro. E, portanto, que esta ideia da função social do contrato é genuinamente uma ideia socializante,
mas é sobretudo uma ideia irresponsabilizante. Dito isto, eu gostava de acrescentar o seguinte: nós podemos, evidentemente, ter todo o amor e toda a solicitude pelo nosso próximo e ter pena das pessoas mais pobres e ajudá-las, etc, etc. Mas normalmente para isso nós não usamos os contratos. É uma ideia errada usarmos contratos para isso. Os contratos servem para prosseguir programas de colaboração entre pessoas livres. Se as pessoas livres estiverem de acordo, ambas, em prosseguir um programa caritativo, são livres de o fazer e até podem celebrar um contrato nesse sentido. Agora, se elas não prosseguem uma finalidade caritativa, tentar insinuar objetivos caritativos no seio do contrato, destrói um pouco a lógica do contrato e, portanto, ficam todos a perder. Porque vamos lá, os destinatários das normas não são carneirinhos estúpidos que aceitem interferências destas passivamente e para sempre. Uma vez aceitam, a segunda vez aceitam, a terceira vez desenham o contrato de forma diferente. Vão começando a blindar o contrato. Portanto, o que é que acontece? Acontece que, no caso brasileiro, muita da função social levou a blindagens de contratos. Quando se fala do custo Brasil, uma parte do custo Brasil também tem a ver com essa blindagem antissocial dos contratos, não é? Portanto, muitas estipulações dos contratos foram sendo deslocadas, ou até o preço, porque, no fundo, a função social veio estabelecer uma espécie de um deslizamento, como se houvesse um contrato de seguro da parte dita mais forte para a parte hipossuficiente. E, portanto, esse seguro paga-se com um preço mais elevado. Portanto, se as coisas custam espantosamente mais caro no Brasil do que na Europa, em parte isso também se deve a essa sacrossanta função social do contrato. De modo que a norma de 2019, até para ajudar os pobres, é boa. Professor, precisamente nesse instante, desde o começo de 2020, o mundo vive uma situação de absoluta excepcionalidade no que concerne ao tema da alteração contratual, logicamente em razão da pandemia. Em webinários recentes, o senhor tem feito referência ao que tem chamado de choque simétrico, que teria atingido as relações contratuais. Por favor, explique para o nosso ouvinte o que é o choque simétrico e como a análise econômica do direito nos orientaria a lidar com essa situação no plano da disciplina contratual. Muito bem. No fundo, eu podia começar por uma constatação. Tudo tem a ver com tudo. Quando nós falamos de choques no equilíbrio contratual, muitas vezes são aqueles choques precisamente aos quais se dirigia a função social do contrato. E muitas vezes a função social do contrato é invocada quando houve uma alteração das circunstâncias. Tradicionalmente, na dogmática, a alteração das circunstâncias é um choque assimétrico. Significa, portanto, que o contrato se desequilibrou em relação ao equilíbrio inicial programado entre as partes. Isto é, no momento de celebrar, as partes tinham em vista um certo equilíbrio entre elas. Fosse ele qual fosse. Não é um equilíbrio absoluto, mas podia ser, enfim, uma aproximação das posições das partes. E depois, por uma circunstância qualquer, esse equilíbrio quebrou-se. E essa quebra é assimétrica, isto é, deixa uma parte numa posição muito desvantajosa e a outra parte numa posição muito vantajosa. E então o direito aí intervém e, sem invocar a função social, há muito tempo que invoca a alteração das circunstâncias e permite que o contrato seja revisto até que seja resolvido e, portanto, chega ao fim, caso haja um desequilíbrio que não era o desequilíbrio desejado entre as partes. E até podemos dizer que, no limite, podemos até conceber que haja um abuso do direito do crédito. Isto é, se o credor de uma prestação contratual continuar a insistir no cumprimento do contrato, quando manifestamente esse cumprimento se tornou muito desequilibrado na oneração da parte que está vinculada e no benefício da parte que vai receber essa prestação. Acontece que os contratos estão pensados nesses desequilíbrios pontuais que são normalmente assimétricos. De vez em quando surge um cataclismo que isola os contratos, todos os contratos, de uma só vez, muito rapidamente, isola-os todos do mercado. E é isso que eu designo por um choque simétrico. O choque simétrico é aquela situação em que quer uma parte, quer a outra, de repente apercebem-se que o mercado já lá não está. E como o mercado já lá não está,
elas já não podem pensar que o mercado é a alternativa ao contrato. Estão condenadas a permanecer no contrato porque não têm fuga para o contrato. Isto é, não, na maior parte dos contratos as pessoas podem ameaçar-se, as partes podem ameaçar-se reciprocamente de várias coisas, até para se disciplinarem, para se policiarem, até para reequilibrarem as suas prestações. E a principal ameaça é o chamado regresso ao mercado. No fundo, se me permite aqui usar a imagem, é como nas relações conjugais, é a ameaça do divórcio. Não, isto está a correr mal, damos-nos mal neste contrato, vamos voltar ao mercado das pessoas não comprometidas, e lá encontraremos novos parceiros, etc, etc. É uma ameaça que normalmente resulta, porque enquanto ela não é levada a cabo, as pessoas disciplinam-se um pouco para evitar esse regresso ao mercado. Agora, suponham, num determinado momento, um casal, que até se entendia mal, tem um acidente qualquer e vai parar a uma ilha. E só lá estão os dois. Como é que os dois se ameaçam de serem infiéis um ao outro? Não dá. Como é que eles se ameaçam de se divorciarem e irem à procura de novos parceiros? Também não dá. Ora bem, a pandemia, de certa maneira, fez isto sistematicamente em largos setores da economia. Isto é, destruiu o mercado e deixou as pessoas nas suas relações contratuais isoladas do mercado. Isto é, veja-se, por exemplo, o caso de sei lá, por exemplo, de uma pessoa que tem uma loja num centro comercial. A pessoa tem a loja no centro comercial, podia sempre dizer assim, eu agora vou ameaçar o senhorio de que me vou embora para outro centro comercial. Ou o senhorio pode dizer assim, eu agora vou despejar este porque tenho um novo candidato a este lugar no centro comercial. E esta dialética entre eles, esta tensão entre eles, disciplina-os. Agora, manifestamente, nenhum nem outro se conseguem ameaçar, porque o dono da loja está em crise e o dono do centro comercial sabe que ninguém está interessado em ocupar aquela loja caso ele despeje aquele lojista. Portanto, diríamos que os mercados subitamente tornaram-se muito finos, perderam a sua densidade, deixaram de representar uma alternativa. Isto é muito curioso, porque isto deixa as pessoas um pouco náufragas dentro das relações contratuais. E por isso também, isso de alguma maneira justifica várias coisas, e uma delas tem sido os movimentos internacionais no sentido de estabelecer as chamadas moratórias. As moratórias de cumprimento, de deveres, etc., são no fundo movimentos que são justificados até por razões sociais, etc., mas basicamente o que elas dizem é o seguinte: vamos manter o contrato congelado, suspenso, durante mais algum tempo, porque por isso simplesmente as pessoas não têm neste momento possibilidade de o modificar, não têm possibilidade de se ameaçar no sentido da modificação, não têm nada para oferecer em troca. De maneira que é melhor que elas se mantenham ali, mal casadas mas casadas, porque pura e simplesmente neste momento não há alternativa ao casamento. De maneira que podem estar impacientes para que este momento termine, mas neste momento estão ambas no mesmo barco, estão ambas na mesma crise, estão ambas sem alternativas. E quando nós não temos alternativas, para usarmos uma linguagem económica um pouco mais técnica, desaparece a elasticidade. E então, quando desaparece a elasticidade, desaparece o poder negocial, etc. Ou seja, aquilo que, e até me lembro de uma outra palestra em que estive também com a professora Amanda, aquilo que alguns interpretaram como uma espécie de uma precipitação legiferante, uma intervenção súbita do legislador nas relações contratuais, e até podem ter interpretado que era talvez um bocadinho estranho, um pouco bizarro, que um libertário como eu aplaudisse essa intervenção. Eu creio que nesse caso se justificou, porque na verdade os contratos estavam inertes por causa desse choque simétrico. E então o que o Estado deveria fazer nesse caso era dizer assim: tenham calma, mantenham-se, não se precipitem, não pensem que é assimétrico, não é assimétrico, é simétrico. E portanto, ambos estão numa situação de não poder negociar, não tentem negociar. Vamos estabelecer uma moratória porque não vale a pena agora estarmos com ameaças como se o mercado estivesse ativo, como se o mercado representasse uma alternativa. Portanto, o Estado, por uma vez, veio com uma proposta semi-imperativa
que eu posso admitir como uma espécie de um nudge, como um empurrãozinho, no sentido de uma estabilidade contratual que não era garantida dentro do próprio contrato, pela própria lógica do contrato. Professor, para finalizar, uma pena estar terminando o nosso podcast, nosso episódio, mas eu gostaria de saber como é que o senhor vê o futuro da análise econômica do direito no Brasil. Eu sei que o senhor acompanha a evolução acadêmica, jurisprudencial, da análise econômica do direito no Brasil já há muito tempo, né? E o senhor sabe que tem resistências pontuais ainda, mas eu também não sei se o senhor vai concordar comigo, acho que tem um crescente interesse, né, por essa temática. Eu queria saber a opinião de um grande conhecedor que está nos vendo à distância, como é que o senhor imagina o futuro da Law and Economics no país? E, especificamente nesse ponto, o senhor acha que a pandemia vai acelerar algum processo ou ela impacta negativamente numa evolução? Como é que o senhor vê o impacto da pandemia nesse tema? Aí, um pouco na anedota, eu posso ser otimista e ver o copo meio cheio, ou pessimista e ver o copo meio vazio. E, portanto, não tenho bem a certeza, mas eu sou basicamente um otimista. E, portanto, eu diria que a pandemia, pelo menos, deu uma lição aos dogmáticos que, de vez em quando, aquela mecânica que está subentendida e não estava explícita no funcionamento dos contratos, subitamente eh, parou. Parou pelo tal choque simétrico. Isso pode ter causado uma grande perplexidade na dogmática, mas para a análise económica não é nada de trágico, visto que é, no fundo, mais uma vez, quase diríamos o chamamento dos factos a reclamar do direito a alguma adaptação, a algum pragmatismo. O Brasil é um terreno muito fértil para o consequencialismo, que é um filho do pragmatismo. No fundo, o Brasil, enfim, agora não quero invocar o Lulu Santos com uma frase de uma música dele em que dizia que o Brasil era a caricatura de americano, mas mesmo que não seja caricatura de americano, o brasileiro é muito mais próximo do pragmatismo norte-americano do que os europeus. Nós, europeus, somos muito mais teóricos e muito mais enfeudados no dogmatismo e, portanto, não temos essa agilidade que vejo muito viva na mentalidade brasileira comum, para o mal e para o bem. Mas neste caso é para o bem, e neste caso é para o bem. O Brasil tem um potencial extraordinário nessa matéria. Não direi necessariamente para seguir de forma servil os caminhos traçados pela doutrina norte-americana, até porque a análise económica do direito deixou de ser uma doutrina norte-americana. O país que mais pratica análise económica de direito per capita é Israel, não são os Estados Unidos. Nos próprios Estados Unidos, a maré alta da análise económica do direito já passou, e já passou da forma mais triunfante possível. Já passou porque hoje muito daquilo que se identificava como análise económica do direito já entrou nas várias disciplinas e, portanto, já não se chama análise económica de direito, já se chama direito de propriedade, já se chama direito ambiental, já se chama responsabilidade civil, com as categorias. Nós lemos um artigo de responsabilidade civil e ao fim de 4 linhas vem citado o Ronald Coase e ao fim de 10 linhas vem o Calabresi. E, portanto, aquilo é análise económica de direito e quem não saiba análise económica de direito não vai conseguir decifrar aqueles textos. E, no entanto, eles não são apresentados como textos de análise económica de direito. Eu creio que no Brasil vai acontecer a mesma coisa. A análise económica do direito foi um confluente no grande caudal da dogmática, conseguiu desviar um bocadinho esse caudal, portanto foi um confluente muito poderoso, também teve as suas próprias leis de atração. Veja-se que neste momento o ministro Fux no STF representa também um pouco isso, a sensibilidade ao consequencialismo e uma matriz de análise económica do direito mais ou menos explícita. Quer dizer, portanto, que na Corte Suprema no Brasil já há notícia desta forma de interpretar as coisas, e eu creio sobretudo que há pelo menos um caminho que esse é mais ou menos inevitável e é só de uma mão, só de um sentido, que é o caminho da internacionalização. À medida que o Brasil for prosperando, e o Brasil está a prosperar, à medida que o Brasil for prosperando, o Brasil vai se internacionalizando.
e muitas das questões jurídicas mais relevantes para a vida económica brasileira vão passar por contratos internacionais, vão passar por contactos internacionais, vão passar pela internacionalização e pelo recurso a instrumentos e a instituições internacionais, direta ou indiretamente, como já passam, por exemplo, no direito bancário. O direito bancário do Brasil é como o direito bancário português, tem muito pouco de brasileiro, tem muito pouco de português, é quase tudo de origem internacional. E mesmo, enfim, o direito dos contratos também está a acontecer praticamente a mesma coisa. E, portanto, eu diria que, no fim, se formos à procura de uma nova forma de fazer o direito, muito centrada nas realidades dos negócios internacionais e nesta nova lógica dos mercados internacionais e da liberalização, que apesar de tudo persiste, não vejo outra forma de o direito brasileiro se compaginar senão o de adotar a língua franca desse progresso, que é, em larga medida, a análise económica do direito, ou algumas disciplinas que foram impregnadas pela análise económica do direito, de certa maneira já não querem estar enfeudadas à análise económica do direito, mas a matriz está lá e, portanto, perceber a matriz ajuda muito. Veja-se, por exemplo, o caso do direito ambiental. Não é? O direito ambiental não se reclama como subcapítulo da análise económica do direito, mas quem não souber análise económica do direito não vai perceber absolutamente nada do moderno direito ambiental. E, portanto, creio que esse é o futuro, não é? Não necessariamente a sedimentação de uma escola. Hoje temos uma escola poderosíssima de análise económica do direito. A professora Amanda já entrou um bocadinho depois de mim, mas mesmo assim assistiu mais ou menos aos primórdios da organização da análise económica do direito no Brasil. Éramos poucos, mas entusiastas. Hoje multiplicamos isso por 50 ou 100. É muito bom sinal, mas também é sinal de que, eventualmente, o caminho pioneiro está a chegar ao fim, e ainda bem, porque não nos interessa criar capelinhas ou seitas ou grupos fechados. O que nos interessa é servir uma causa científica, e nessa, quanto mais partilha, melhor. Quanto mais as pessoas se entenderem e usarem, e quanto menos elas usarem linguagens privativas, melhor. Portanto, mais facilmente dialogamos. Perfeito, professor. Muito obrigado pela sua participação. É uma honra tê-lo conosco e será muito bem-vindo em próximas participações. Em nome do GED, professor Fernando, eu gostaria de te agradecer tanto pela apresentação, como por tudo que o senhor tem feito pela análise econômica do direito em língua portuguesa já há tanto tempo. Espero revê-lo em breve em outras iniciativas do nosso grupo de estudos. E muito obrigada mais uma vez. Obrigado eu, uma honra. E para todos os que nos ouvem, continuem o bom combate, porque em tempos difíceis, pelo menos temos a vida do espírito, que é um refúgio para todos nós. É uma coisa muito boa.